Muito bem, irmãos, nós que continuaremos aqui, vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens, numa das epístolas que talvez seja a maior, ou talvez a epístola que encoroa todas as outras epístolas, todas as outras cartas do apóstolo Paulo, que é a epístola aos Efésios. Então, hoje uma série nova aos Efésios, e nós ficaremos praticamente esse primeiro semestre em Efésios. Vamos até, salvo engano, finalzinho de junho, indo texto a texto, perícope a perícope, né? Partes do texto até o finalzinho de junho. Então, hoje, para iniciarmos, Efésios, capítulo 1, leremos o versículo 1 e o versículo 2. Então, Efésios é Novo Testamento. Está lá mais para o finalzinho do Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, pode passar. Atos, passa. Romanos, pode passar. Coríntios, Gálatas, Efésios. Então, você vai passar aí vários textos do Novo Testamento, os maiores, os evangelhos, você passe por eles, até que você alcance essa epístola tão rica do apóstolo Paulo, essa carta tão rica do apóstolo Paulo, para lermos juntos esses dois primeiros versículos. Efésios 1, do 1 ao 2, ou 1 e 2. Todos acharam? Muito bem, diz assim a palavra do nosso Deus em Efésios 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou reler, texto curto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Jesus, ou em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, clamando o favor de Deus sobre as nossas vidas, pedindo a Ele discernimento para não só entendermos a palavra, mas para vivermos a palavra, para a glória dEle. Senhor, em nome de Cristo, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, gratos ao Deus amado pelo privilégio que o Senhor nos dá nesse dia de cultuá-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo. Obrigado, Senhor, nós reconhecemos que não é por meio das nossas obras, não é por meio do nosso querer que nós nos colocamos diante do Senhor para cultuá-lo, mas é por meio da obra de Cristo que nos alcançou, por meio do Espírito Santo do Senhor que nos conduz a isso. Louvado seja o Senhor, ó Deus, por todas estas coisas. Agora nós te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor fale conosco por meio da pregação da palavra, que ao ser expostas as Escrituras, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine para compreendermos as verdades bíblicas e que estas verdades transformem o nosso jeito de pensar, transformem os intuitos, as intenções do nosso coração para a glória do Teu santo nome, e assim a nossa vida seja moldada à semelhança da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não seja mais apenas eu falando agora, mas que seja o Senhor falando por meio de mim, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos e que a partir de mim todos que aqui estão ouçam a Tua doce voz. É a oração que nós fazemos, pedindo estas coisas no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pergunta: você já escreveu uma carta para alguém? Quem é aqui do tempo em que se escrevia cartas? Levanta a mão aí. Glauco, Carol, tem um pessoal aí já confessando a idade, né? Eu acho que eu nunca escrevi carta para ninguém, ou pelo menos não escrevi uma carta à mão e coloquei no correio para enviar a alguém. Talvez eu já tenha escrito na época de adolescente para alguma paquera, mas eu mesmo fui lá e entreguei, eu pedi para algum colega entregar. Mas é possível que você tenha escrito, tenha recebido muitas cartas no decorrer da sua vida. E eu imagino que essa talvez tenha sido uma experiência extraordinária, não é verdade? Saber que alguém gastou tempo, se dedicou para fazer aquela letra bem bonita para que você conseguisse entender. De repente, dependendo de quem você recebeu a carta, veio até com um cheirinho de perfume, não é verdade? É assim ou não é? Então, eu imagino que tenha sido experiências muito boas receber e mandar cartas. Quando se trata de cartas, algumas coisas são muito significativas, não é verdade? Então, por exemplo, o remetente.
O remetente é alguém, ou pode ser alguém muito significativo. Aquele que envia a carta muda a forma como nós lemos, a forma como nós recebemos, mexe com as nossas emoções, não é verdade? Se você recebe uma carta de um pretendente, teu coração vai bater de um jeito. Mas se você recebe a carta do banco te cobrando, vai bater de outro jeito. É assim ou não é? Então, o remetente é algo significativo, é algo importante. E o destinatário? Também é. Se é você, se é a tua família, se é um amigo. Mais uma vez, pensando na época em que pretendentes escreviam uns para os outros, talvez você recebeu uma carta de alguém que você gostava, só que a carta foi apenas direcionada para você, para que você enviasse para outra pessoa. Isso muda muito a forma como você encara aquela carta. Além disso, o propósito pelo qual a carta é escrita. Se ela é escrita para uma declaração, se ela é escrita para uma cobrança, para uma informação, para contar algo importante que aconteceu, para dar uma notícia triste ou coisa do tipo. Então, dependendo do conteúdo, do propósito, a intenção pela qual a carta foi escrita, aquilo também mexe conosco. E, por fim, não menos importante, talvez o mais importante de todos, o conteúdo da carta, sem dúvida alguma, a essência é a parte mais importante de recebermos e de enviarmos carta. Então, o que nós temos em mãos aqui é uma carta. O apóstolo Paulo, da prisão, escreve esta carta para a igreja que ele mesmo plantou na cidade de Éfeso. E para que nós compreendamos esta carta, nesse primeiro sermão, que é um sermão introdutório, para que depois os outros sermões eles sejam melhores compreendidos ainda, eu quero abordar esses 3 primeiros itens importantes: remetente, destinatário e propósito da carta. E nós vamos abordar esses 3 itens respondendo a 3 perguntas. Quais são essas perguntas? Quem escreveu a carta? Para quem a carta foi escrita? E por que a carta foi escrita? É claro que essas coisas são muito óbvias aqui. Então nós vamos tentar mergulhar um pouquinho mais profundo, ir para além daquilo que é óbvio e tentar entender o que está por trás daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Então, para tanto, eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema nesta noite: 3 perguntas fundamentais sobre a carta aos Efésios. Pergunta, ou um tema muito simples: 3 perguntas fundamentais sobre a carta aos Efésios. Primeira pergunta fundamental: quem escreveu essa carta? E a resposta está logo na primeira palavra. O que está escrito aí? Paulo. Foi Paulo, pastor. Pode passar para a próxima pergunta. Não. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então, a carta foi escrita por Paulo. Mas quem é esse tal de Paulo? Por que isso é tão significativo para nós? Em primeiro lugar, é importante lembrarmos quem foi Paulo antes dele ser o apóstolo de Jesus Cristo. Paulo foi um fariseu. Foi um homem que se dedicou toda a sua vida aos estudos ou ao estudo das Escrituras, mas com um foco, com uma perspectiva completamente legalista, um foco nas obras e na justiça própria. Além disso, o apóstolo Paulo, além de fariseu, e mais do que isso, um fariseu de destaque entre os fariseus, ele foi um perseguidor da igreja. Se você abrir depois a tua Bíblia em Atos, finalzinho do capítulo 7, início do capítulo 8, você vai ver que o apóstolo Paulo estava presente no martírio de Estevão, primeiro mártir da fé cristã, o primeiro mártir da igreja cristã. E o apóstolo Paulo estava segurando as capas daqueles que apedrejavam Estevão. E se não bastasse, o apóstolo Paulo experimentou a sua conversão quando ele estava perseguindo a igreja com cartas autorizando prender os do caminho, prender aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Ele estava saindo de uma cidade, indo para Damasco, com o intuito de causar dano à igreja, com o intuito de prejudicar aqueles que amavam a Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo era um fariseu, e um fariseu de destaque entre os fariseus, e era um perseguidor da igreja, e um perseguidor de destaque entre a igreja. Ele causou muito sofrimento para muitos cristãos, tanto é que quando ele se converteu, os cristãos que souberam dessa notícia ficaram com medo, com o pé atrás, imaginando, será que rolou conversão mesmo? Porque esse homem é perigoso. Mas Paulo, para além de ser um ex-fariseu, para além de ser um perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo agora, ao escrever esta carta, ele é um homem que foi convertido a Jesus Cristo.
ele é um cristão, ele é um novo homem, ele foi renovado, transformado, ele renasceu em Cristo Jesus. Enquanto ele buscava os cristãos para prendê-los, para até matá-los, Jesus Cristo o encontrou e lhe deu vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aqui nós temos um primeiro ensinamento em relação ao destinatário dessa carta. O que nós aprendemos com todas essas informações que eu acabei de dar? Em primeiro lugar, nós aprendemos que não há pecado tão grave que não possa ser perdoado, e nem pessoa tão má que não possa ser redimida pelo sangue de Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Perseguidor da igreja, fariseu dentre os fariseus, alguém que não só endossava, mas se ele pudesse, ele também matava aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Um homem mau, mas que foi perdoado pelo sangue do Cordeiro. Não há pecado tão grave, e não há homem tão mau, que não possa ser alcançado por Cristo Jesus, o Senhor. Em Cristo há esperança. Em Cristo há esperança para mim, em Cristo há esperança para você, e em Cristo há esperança para todas as pessoas com quem nós convivemos. Todas aquelas pessoas para quem nós olhamos e pensamos, para esse não dá mais, não tem mais jeito. Tem jeito, e o jeito se chama Jesus Cristo. Pregue Cristo a essa pessoa, pregue o Evangelho a essa pessoa, porque Cristo Jesus pode mudar pessoas como Paulo. Cristo Jesus pode mudar pessoas como essas que você tem pensado agora. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas além disso, Paulo, ele não era apenas um cristão, Paulo era apóstolo de Cristo. É isso que ele diz nesse primeiro versículo. Apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Paulo foi um apóstolo de Cristo. O que é um apóstolo? Um apóstolo é uma espécie de agente especial com uma missão especial. Paulo era um mensageiro selecionado de Cristo a serviço da igreja. É isso que é um apóstolo. Como apóstolo, Paulo ele vivia, ele agia como um embaixador autorizado de Cristo. Mais do que um embaixador ainda. Paulo era uma espécie de procurador de Cristo. Então, quando Paulo chegava e falava algo, era como se o próprio Cristo estivesse ali e como se o próprio Cristo estivesse falando. Então, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu sob a autoridade de Cristo, em nome de Cristo e como boca de Jesus Cristo. Este é o apóstolo Paulo. E mais, o apóstolo Paulo disse que ele se tornou apóstolo não porque a igreja o conduziu a isso, não porque ele mesmo se auto-intitulou apóstolo, mas por vontade de Deus. Paulo não virou apóstolo porque ele quis, ou porque ele era dedicado, inteligente, esforçado, mas sim porque Deus o escolheu e o destinou para essa finalidade. O apóstolo Paulo só se tornou apóstolo Paulo porque Deus o chamou para isso. E o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que o apostolado do apóstolo Paulo é real, possui autoridade, é inquestionável, pois ele se tornou apóstolo por meio da única forma possível para alguém se tornar apóstolo, que é um chamado direto de Cristo Jesus. Qualquer outro meio para se tornar um apóstolo, que não seja um chamado direto de Cristo, um comissionamento direto de Jesus Cristo, é um meio não bíblico. Está claro isso para vocês? Se a pessoa não foi diretamente chamada por Cristo, diretamente comissionada por Cristo para aquela função, se ela não foi escolhida, separada, capacitada e direcionada por Cristo para fazer aquilo, logo ela não é aquilo que ela diz ser, caso ela diga ser um apóstolo. Ficou claro? Para além disso, uma vez que o apóstolo Paulo foi chamado por Deus em Cristo Jesus para ser apóstolo, ele foi capacitado por Deus. E uma vez capacitado, ele se submeteu integralmente ao apostolado. O próprio Deus que chama é o Deus que capacita. Isso não fica claro, é óbvio, nesse primeiro versículo que nós acabamos de ler. Mas leia o restante da carta aos Efésios. Leia todas as outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Leia Atos, relatando as viagens do apóstolo Paulo e como ele, de forma destemida e capaz, anunciava o evangelho. O perseguidor foi transformado em apóstolo, em mensageiro de Cristo, em arauto do rei, embaixador de Jesus Cristo. E esse embaixador foi capacitado pelo próprio Deus. E uma vez capacitado, agora ele entregou-se completamente a essa finalidade. Paulo empenhou toda a sua vida,
toda a sua energia, todo o seu tempo no serviço a Cristo e à igreja. Existem outras passagens onde ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu já não tenho mais nada, mas o que eu tenho é Jesus Cristo. Eu vivo para a glória de Deus em Cristo. Era assim que o apóstolo Paulo vivia. O que nós aprendemos com tudo isso que eu acabei de expor, então? Em primeiro lugar, Deus chama quem Ele quer para fazer aquilo que Ele quer que essa pessoa faça. Deus chama quem Ele quiser. Deus chama um ex-fariseu. Deus chama um perseguidor para ser seu apóstolo. Tal como Ele chamou Pedro. Vocês lembram do apóstolo Pedro? Pescador. E mesmo depois de anos com Cristo, 3 anos convivendo com Cristo de forma direta, fazendo parte do grupo mais íntimo que convivia com Cristo, o apóstolo Pedro, no finalzinho da vida de Jesus Cristo, antes de Cristo ser crucificado, ele é arrogante. Depois de ouvir Jesus Cristo dizendo que ele seria preso, torturado, seria morto, ele diz assim, nunca, se for necessário, eu irei contigo. E Jesus Cristo, arreda de mim, Satanás, você não sabe o que você está falando. Para de ser arrogante. Se eu não tivesse orado por você, você teria sido peneirado por Satanás. E de arrogante, ele chega a desertor. Quando ele vê Cristo sendo preso, o que ele faz? Foge. E quando ele é questionado se era um dos seguidores de Cristo, o que ele faz? Nega. Não conheço. Não conheço. E um dos evangelistas diz que na terceira vez que ele é questionado, ele blasfema, ele murmura, ele amaldiçoa, ele diz algo horrível e fala, eu não conheço. E ele ouve o galo cantar. Esse é Pedro. E não foi chamado? Não foi escolhido? Deus chama quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer aquilo que Ele quer. Chamou Tiago e João, os 2 irmãos, os irados e vaidosos. Lembram? Tiago e João, em um determinado momento, chega para Jesus e fala, Jesus, manda descer trovões e relâmpagos e fulminar esse povo blasfemo. Em outro momento, Tiago e João se aproximam de Cristo e perguntam, será que tem como arrumar um esqueminha para a gente ficar à tua direita e à tua esquerda no paraíso? Gente irada, gente vaidosa, mas ao mesmo tempo gente escolhida pelo Senhor, transformada por Deus e usada por Deus. Quer um exemplo do Antigo Testamento? Pensa em Davi, adúltero e assassino. A gente, quando fala de Davi, sempre lembra do Davi corajoso, menino, com 5 pedrinhas. Pega lá a sua funda, uma pedrinha, atira, mata Golias no poder do Senhor. Mas Davi também é o mesmo Davi que cometeu adultério com Batseba, que matou Urias, o seu marido, para encobrir o seu pecado. E é um homem segundo o coração de Deus. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E essa é a nossa esperança, porque nós não somos melhores do que esses homens, nem eu e nem você. Aqui é um lugar cheio de desertores, de gente irada, de gente vaidosa. Ou não é? De gente que talvez não leve ao adultério à última instância, mas que com certeza já adulterou no coração inúmeras vezes. E Deus tem nos usado. Deus tem nos santificado. Louvado seja o Senhor por isso. Segunda verdade que nós aprendemos dentro dessas coisas que eu expus é que Deus capacita quem Ele chama. Os dons e talentos para o trabalho vêm do próprio Deus. Quem que transformou a vida do apóstolo Paulo, senão o próprio Senhor? Quem que deu a Pedro ousadia? O medroso que negou a Cristo na crucificação. É o mesmo Pedro que diante do Sinédrio diz, mais vale servir a Deus e honrar a Cristo do que os homens. Quer prender, prenda. E eles são presos. E depois de serem libertados, o apóstolo Pedro e João louvam a Deus e glorificam a Deus por terem sofrido por causa de Cristo. O medroso que não queria nem confessar a Cristo para uma empregada, agora confessa a Cristo diante de um sinédrio. É isso que Deus faz conosco. Ele nos chama na nossa pobreza, mas Ele nos enriquece com a sua graça. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que chama é o Deus que dá dons e talentos. E além disso, nós aprendemos que os chamados, aqueles que foram chamados, devem se empenhar confiantemente ao Senhor e ao máximo que puderem. É isso que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Foi chamado, foi capacitado, agora ele se doou completamente a Cristo.
O apóstolo Pedro, depois de convertido verdadeiramente, se doou completamente a Cristo. E os outros apóstolos, a mesma coisa. Tiago, Tadeu, João e os outros mais. Todos eles foram homens que se dedicaram completamente ao Evangelho, ao seu chamado cristão. E ao que nós aprendemos, inclusive, pelo próprio apóstolo Paulo. Foi o texto que eu preguei antes de sair de férias, 1 aos Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil. Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo comissionou para uma obra, Jesus Cristo capacitou para isso. Então seja firme, forte, inabalável, seja sempre abundante na obra do Senhor, porque a obra do Senhor, de forma alguma, é em vão. Só que nós aprendemos algo ainda muito importante. Dentro desse primeiro texto, dentro desse primeiro ponto, nós aprendemos também que os únicos apóstolos que já existiram foram os apóstolos que o próprio Cristo comissionou. Depois destes, não houve nem haverá outros. Não houve nem haverá. É isso que nós aprendemos nas Escrituras. Eu sei que tem pessoas que são chamadas de apóstolos hoje, mas não é aquilo que as Escrituras nos ensinam. Partindo dessa premissa que os únicos apóstolos que já existiram foram os 12, nós podemos concordar com algo que o reverendo Augusto Nicodemos diz. O reverendo Augusto diz assim, que apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom já morreu, e morreu no primeiro século da era cristã. Depois de João ter morrido na ilha de Patmos, não houve mais apóstolo algum. Louvado seja o Senhor por isso. Porque ele chamou os seus, ele sustentou os seus, capacitou os seus trabalharam, e agora em Cristo Jesus nós damos sequência àquilo que estes homens fizeram. Em segundo lugar, ou a segunda pergunta importante que nós precisamos fazer é: para quem a carta foi escrita? Também a resposta é muito óbvia. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então a carta foi escrita a pessoas que o apóstolo Paulo chama de santos, ou seja, os cristãos que viviam em Éfeso. O que é um santo? Santo é alguém que confessa a fé em Cristo e vive para a glória de Deus. É alguém separado por e para Deus, consagrado por e para Deus. Então o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta por aqueles que foram consagrados pelo próprio Deus, separados do mundo para Deus, que ainda estão no mundo, mas não pertencem mais ao mundo. Estes são os santos. E ele escreve para estes santos que estão na cidade de Éfeso. E Éfeso era uma cidade pagã, talvez uma das mais pagãs do tempo do apóstolo Paulo. Uma cidade marcada pelo materialismo, pela sensualidade, pela idolatria e por muitas outras coisas horríveis e terríveis. O apóstolo Paulo, em sua viagem missionária a Éfeso, depois de pregar e algumas pessoas queimarem os seus livros de feitiçaria, depois de algumas pessoas pararem de consumir ali os ídolos feitos de metais, um ourives, que agora não me recordo o nome, faz um tumulto na cidade e os cristãos são levados até o anfiteatro, e mais ou menos umas 20 mil pessoas começam a pressionar os cristãos, gritando: viva Diana, ou Diana, que era a rainha, ou que era a deusa que eles contemplavam nessa cidade, que eles adoravam nessa cidade. Diana vive, viva a Diana. Imagine a pressão, o medo, os obstáculos, imagine tamanha idolatria dessa cidade. Essa era a cidade onde esses cristãos, separados por Deus, estavam. Então, estes santos que estavam lá, o apóstolo Paulo diz que eles eram fiéis em Cristo Jesus. O que isso significa? Os cristãos de Éfeso são reconhecidos por Paulo como pessoas que estão mantendo uma vida íntegra, de fidelidade em Cristo. Vejam bem como o apóstolo Paulo coloca: fiéis em Cristo. Ou, com outras palavras, por meio ou por causa de Cristo Jesus. Então, eles viviam uma vida santa,
mesmo morando em uma cidade onde a política, a filosofia, a economia, a sexualidade e a religião dominante eram estruturalmente pecaminosas. Em outras palavras, embora esses irmãos que viviam em Éfeso estivessem cercados por todo o pecado e paganismo dessa cidade, eles se mantinham preservados. Eles jamais foram dominados por esse pecado, dominados pelo paganismo. O que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, que o ambiente não é uma desculpa para a infidelidade a Cristo. Ambiente nenhum é uma desculpa para o seu pecado. Talvez não existisse ambiente pior para ser cristão, senão no primeiro século em Éfeso. O imperador era adorado, e os imperadores todos eram contra a igreja e perseguiam a igreja. As pessoas da cidade ganhavam dinheiro com a idolatria. Haviam ali inúmeros prostíbulos, porque era uma cidade portuária, então a promiscuidade era algo natural. Algo muito natural em Éfeso. E esses cristãos permaneciam fiéis em Cristo. O ambiente não é desculpa para você ser infiel a Jesus. Ambiente nenhum é desculpa para você cometer pecados. É claro, eu entendo que o ambiente pode ser, sim, algo que nos influencia, mas ele não define. Sabe o que define se você vai ser fiel ou não? Sabe o que define se você vai se manter santo ou vai cair em pecado? São os seus desejos e as suas vontades. É o que está dentro de você e não fora. O próprio Tiago diz isso. Tiago diz assim, ninguém diga que Deus tenta, porque Deus não tenta a ninguém. Pelo contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria vontade. E uma vez que você cede à cobiça, o pecado é consumado, e consumado o pecado vem a morte. O problema não está do lado de fora. O problema está do lado de dentro. Se nós somos fracos, falhos, não estamos em Cristo, não estamos em real comunhão com Cristo, mesmo que você esteja num ambiente mais santo, você vai ser um tropeço para esse ambiente. Mas se você está em Cristo, se Jesus Cristo é a razão do seu viver, se o teu coração é todo de Cristo Jesus, se você já submeteu sua vida ao senhorio de Cristo, mesmo que você esteja no pior ambiente, você será luz em meio às trevas. É isso que as Escrituras nos dizem. É isso que nós aprendemos com esses irmãos em Éfeso. Então, por mais que seja difícil desenvolvermos a nossa fé por causa do pecado que nos rodeia, ainda assim é possível em Cristo Jesus. Mas veja bem, só é possível se estivermos firmados em Cristo Jesus. Quando estamos verdadeiramente firmados, enraizados em Cristo Jesus, quando Jesus de fato é o nosso Senhor, quando Jesus de fato é o nosso mestre, quando nós já morremos para o nosso eu, e agora o eu que vive em nós é o eu de Cristo, quando estas coisas são reais, os problemas podem até nos cercar, os pecados podem até nos seduzir, mas nunca ganharão o nosso coração ou nos derrotarão. É a nossa união com Cristo, é o nosso temor a Deus em Cristo que nos mantém santos e fiéis. Tem um autor, um comentarista bíblico, chama Brian Chappell. Ele diz o seguinte sobre esse texto. Paulo tira o foco de nós mesmos, como a resposta aos nossos desafios que são maiores que nós. Quando o pecado é generalizado, prevalecemos não pela nossa força, mas pela virtude do poder consagrador do Deus, que é nosso somente mediante a fé em Cristo Jesus. Se você tentar lutar contra o pecado que te rodeia, na empresa, em família, na sua vizinhança, se você tentar lutar contra o pecado que ainda te assedia de dentro para fora, sozinho, com as tuas próprias forças, você vai perder. Você vai falir. Você não vai conseguir. Mas se você o fizer por meio da fé, na dependência de Deus em Cristo Jesus, você será bem-sucedido. Lute contra o pecado, mas lute contra o pecado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é possível ser santo e fiel, já que, agora já sem Cristo, certamente nós seremos infiéis e a santidade não será uma realidade em nossas vidas. Terceira e última pergunta para nós fecharmos. Por que a carta foi escrita? Então nós já vimos quem escreveu. Nós já vimos para quem a carta foi escrita.
Já vimos algumas verdades relacionadas a essas duas questões. Deus chama pessoas pecadoras. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Não há pessoa má que não possa ser convertida pelo poder de Cristo Jesus. Nós vimos que o Deus que chama é o Deus que capacita. E uma vez que Deus nos capacita, nós devemos então nos submeter integralmente ao senhorio de Cristo, honrá-lo e servi-lo com todas as nossas forças, com todas as nossas energias. Nós já vimos que ambientes maus não são desculpa para maus cristãos. O ambiente, por mais que ele seja complicado, ele não é maior do que o Deus que habita em nós, do que o poder de Cristo que opera em nossas vidas. É possível ser santo e luz, mesmo em meio às mais densas trevas. E por fim, por que a carta foi escrita? Ou para quê? Qual a razão, qual o propósito? Isso está no versículo 2. Agora, não tão óbvio assim. Aqui o apóstolo Paulo, ele roga bênção sobre os efésios, sobre os seus destinatários. Ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que a carta foi escrita? Eu entendo que nessa saudação, o apóstolo Paulo já está apontando aquilo que ele vai discutir na carta, o conteúdo da carta. Então, em primeiro lugar, a carta foi escrita para falar da graça de Deus, que promove e produz a verdadeira paz. Graça a vós outros e paz. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar no miolo desta carta. Por que isso é importante? Porque os efésios só tiveram acesso a Deus e agora eles só viviam de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, porque eles foram agraciados. A santificação dos efésios não é fruto, não é resultado de algo que eles fizeram por eles mesmos, de algo que eles fizeram por Deus, mas é fruto de uma obra que o próprio Deus realizou na vida deles por meio de Cristo Jesus. É o próprio Deus que, por meio de sua graça, salvou os efésios, deu a sua paz aos efésios e os santificou. E o mesmo se aplica a todos nós. O Senhor nos chamou de forma graciosa. E uma vez que Ele nos chamou de forma graciosa, o resultado da graça de Deus nas nossas vidas é a shalom de Deus, é a paz de Deus. Já não somos inimigos de Deus. Agora nós somos seus amigos, nós estamos em um pleno relacionamento com Ele. E uma vez que nós fomos salvos por meio da graça, temos paz com Deus, agora nós podemos viver vidas santas que agradam ao Senhor. Mas, para além disso, a carta foi escrita para falar da paternidade de Deus. Eles foram salvos pela graça. Essa graça gerou paz da parte de Deus, que não é apenas mais o Criador, mas agora é o Deus nosso Pai. Uma vez agraciados e pacificados, os efésios foram adotados por Deus. Como eu disse, Deus agora não é apenas o Criador. Ele é um pai de amor, um pai que cuida, um pai que sustenta, um pai que santifica, um pai que zela. É Ele quem nos dá os recursos necessários para continuarmos firmes em nossa caminhada com Cristo Jesus. O mesmo se deu com cada um de nós. Por causa da graça que nos alcançou, por causa da paz que essa graça produziu, agora nós somos filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo, não somos apenas criaturas. Agora nós somos parte da família de Deus. E por fim, a carta foi escrita para falar do senhorio de Cristo. Veja bem, o apóstolo Paulo termina o versículo 2 dizendo: e do Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é a lógica? Deus agraciou, pacificou e adotou. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E uma vez que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, nós agora devemos a nossa vida a Cristo. Cristo precisa ser o Senhor de quem nós somos, de tudo que nós pensamos e de tudo que nós fazemos. Cristo possui toda a autoridade sobre os céus e a terra, e cabe a nós que fomos salvos, cabe a nós que fomos alvos do seu amor e da sua graça, reconhecer o seu senhorio e nos submetermos integralmente a Ele. É isso que o apóstolo Paulo quer que os efésios entendam, e é isso que a gente precisa entender.
É possível viver vida santa porque Deus nos chamou. É possível viver vida santa porque Deus nos santificou, mas Ele fez tudo isso por meio de Cristo. Sem Cristo, nenhuma destas coisas seriam possíveis. E agora nós precisamos, sim, submeter toda a nossa vida ao senhorio de Cristo Jesus. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que o nosso relacionamento com Deus não é resultado das nossas obras, mas exclusivamente da graça de Deus que nos alcançou no Filho. Por meio da fé em Cristo, todos aqueles que o Senhor resolveu salvar se tornaram filhos e agora desfrutam de paz com Deus e podem viver uma vida que o glorifique, mesmo nos ambientes mais pecaminosos. Então, porque você é filho de Deus, você pode ser santo e deve viver vida santa, mesmo nos piores ambientes por onde você passa. Louvado seja o Senhor por isso. Para nós concluirmos, então, este sermão, quero concluir dizendo duas coisas bem breves. A primeira delas é, assim como Paulo, nós também fomos chamados e comissionados por Cristo. É claro que não com o mesmo chamado e o mesmo comissionamento de Paulo. Paulo foi chamado especificamente para ser apóstolo. Mas nós também fomos chamados para sermos servos de Cristo, para sermos arautos do Rei. Nós também somos embaixadores de Cristo, não com o mesmo peso apostólico, mas nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo Jesus. E por essa razão, o próprio Deus tem nos capacitado e enviado para cumprirmos a missão para a qual Ele nos designou. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus, capítulo 28, do 18 em diante, nós vemos essa verdade de forma clara. Jesus se aproxima dos discípulos e nós estamos ali. Nós somos atingidos pelo que Cristo diz. Ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o apóstolo Paulo foi comissionado, não pense que você não foi, não. Você foi, não como um apóstolo, mas a partir daquilo que os próprios apóstolos escreveram para servir a Cristo, como um embaixador do Rei. E é necessário que façamos isso com muita dedicação. Nós precisamos nos empenhar, nos dedicar ao máximo para cumprir da melhor maneira esse chamado. E por fim, assim como os efésios, nós fomos agraciados e pacificados por Deus. Por essa razão, nós devemos viver em Cristo, para a glória de Deus em Cristo, representando a Cristo, e não apenas isso, mas iluminando por meio da luz de Cristo que deve irradiar em nós, salgando o mundo por meio do bom sabor, do bom tempero de Cristo que existe em nós, mesmo em um mundo anticristão como nós. Não tem desculpa para mim e não tem desculpa para você. Uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, uma vez que o nosso Deus em Jesus Cristo nos salvou, nos santificou e nos pacificou em Cristo Jesus, eu posso viver para a glória de Deus em qualquer lugar e em qualquer momento. Assim como os efésios viveram para a glória de Deus, viveram como homens santos para a glória de Deus. Não quer dizer que eles eram perfeitos, que não havia pecado neles. Mas o apóstolo Paulo mesmo diz, santos e fiéis em Cristo Jesus. Nós podemos viver como santos e fiéis em Cristo Jesus, agora, na nossa cultura, no nosso tempo. Que Deus nos ajude, para a honra e glória do Senhor, para que estas coisas sejam reais e verdadeiras. Amém? Muito bem, querido.